Olá pessoal, vamos a mais um vídeo numérico, dessa vez sobre integração numérica. A gente vai dividir essa parte aqui em três partes. Uma que é como é que eu faço para obter as fórmulas de integração, que é de dificuldade média. Uma sobre como é que eu uso as fórmulas para calcular as integrais, que é a parte mais fácil. E uma sobre a parte teórica, que é sobre o erro, que é a parte um pouco mais difícil. Então vou começar primeiro como é que eu faço para obter fórmulas para calcular a integral de uma função f de x. A ideia consiste em pegar essa integral que vai de A a B aqui e dividir ela em n intervalos, em n-1 intervalos, de tal maneira que tenha n pontos, ok? Normalmente eu faço com que x1 seja igual a A e o último valor xn seja igual a B. E se eu fizer dessa forma aqui, cada intervalo que vai de x1 a x2, o próximo intervalo de x2 a x3, de x3 a x4, em cada um desses intervalos eu vou aplicar uma regra bem simples. Então vamos ver a maneira mais simples de fazer isso. Vai ser a seguinte: eu vou pegar a minha integral que vai de A a B, digamos que esse seja somente um dos intervalos. E a função f, neste intervalo aqui, eu vou aproximar simplesmente por uma função constante. A função f de x igual a c. Se eu simplesmente tomar f de x como sendo o valor da esquerda do intervalo, do extremo esquerdo a função f de x vale f de a nesse intervalo, então eu consigo passar esse f de a aqui para fora da integral. E a minha integral vai ser aproximada por f de a vezes a integral de a a b, que é simplesmente f de a vezes b menos a, que é o comprimento do intervalo. Ou seja, no final o que eu estou calculando é simplesmente a base vezes a altura de um certo retângulo, para um intervalo específico, né? Se eu aplicar isso para vários retângulos, eu vou ter alguma coisa parecida com esse desenho aqui. A minha integral vai de a a b, de f de x, e em cada retângulo, e em cada intervalo de x1 até x2, eu aproximo por um retângulo usando o extremo esquerdo. De x2, que está aqui, até x3, que está aqui, eu aproximo por um outro retângulo que está aqui. E de x2 até x3, eu aproximo por um próximo retângulo usando o valor da esquerda do intervalo. Dessa forma eu uso o que a gente chama normalmente de somas de Riemann quando define a integral. Aqui eu estou usando somas de Riemann à esquerda, porque eu estou usando o valor à esquerda da função, à esquerda do intervalo. Se eu estivesse usando o valor à direita, eu chamaria de somas de Riemann à direita. Que vai dar uma fórmula que é tão eficiente quanto, não é melhor nem pior aqui, em termos de erro. Então com isso eu tenho a fórmula mais básica, que são somas de Riemann. Aqui não está calculado o erro, mas o erro vai ser proporcional a h ao quadrado. Uma maneira de melhorar essa fórmula aqui é aproximar no intervalo de x1 até x2, aproximar a função simplesmente por um polinômio de grau 1 agora. Se eu aproximar por um polinômio de grau 1, a figura vai ficar alguma coisa, vamos ver se eu mudo a cor aqui, alguma coisa entre x1 e x2 eu aproximo por um trapézio, né? Esse trapézio que está aqui. De x2 até x3 eu aproximo por esse outro trapézio. De x3, x1, 2, 3, de x3 até x4 por um outro trapézio. Então eu aproximo em cada um delas por um polinômio de grau 1 agora. Como é que eu faço para obter a fórmula do trapézio? Eu suponho que eu aproximo dentro do intervalo de x1 a x2 por uma reta. Qual reta? A reta que vai de x1 igual a até x2 igual a b. Para obter essa reta aqui eu posso usar o polinômio de Lagrange, que a gente já viu, que é dado por f1 é L1 mais f2 vezes L2. Se eu integro esse polinômio f1L1 mais f2L2, f1 agora é simplesmente o valor constante, ele pode passar para fora da integral, e eu fico que, para aproximar essa integral aqui nesse intervalo, vai ser f1 vezes a integral dL1 mais f2 vezes a integral dL2. Só que a integral dL1 aqui nesse intervalo é uma constante, é o A1. E a integral dL2 é uma constante que é 2. E vai ser sempre a mesma constante. Então eu só preciso calcular uma vez quem é A1 e quem é A2.
Se eu calcular o A1 aqui, é simplesmente a integral de uma reta. É bem simples de calcular aqui, vocês podem verificar as contas, e vai dar que A1 é simplesmente 1/2 do tamanho do intervalo. Se fizer as mesmas contas para 2, normalmente, que vocês vão ver que também é só uma reta, esse x1 menos x2 está aqui embaixo, passa para fora, já que é constante, vai dar também 1/2 de h. Ou seja, as constantes A1 e A2 valem 1/2 de h, e a regra que eu tenho para o trapézio é a constante A1 vezes F1 mais A2 vezes F2, que é 1/2 de F1 mais 1/2 de F2 vezes h, que é nada mais, nada menos que a área do trapézio, né? A média das alturas vezes a base. Se eu fizer as contas de quanto é que é o erro, para obter o erro aqui, a gente não vai entrar em muitos detalhes, mas eu teria que calcular o erro, teria que calcular a integral do erro da fórmula de Lagrange, que é dado por essa expressão que está aqui. Se eu calculo essa integral aqui, que é um monte de continhas, eu vou chegar que o erro é proporcional a h ao cubo, para a regra do trapézio. Isso se eu tiver só um intervalo. Vai dar h ao cubo, uma regra que a gente chama de regra local. A anterior eu não tenho as contas, mas é da ordem de h ao quadrado. Como é que eu obtenho uma regra melhor que essa? E daqui a pouquinho a gente vai fazer um exemplo para ver o que significa um ser melhor que o outro. Bom, se aqui eu aproximei por um polinômio de grau 1, eu posso aproximar por um polinômio de grau 2. Se eu aproximar por um polinômio de grau 2, o que eu tenho é a regra de Simpson. Então eu pego, para um polinômio de grau 2 eu preciso de 3 pontos, eu preciso pegar um x1, um x2 e um x3. E se eu pegar em especial o ponto extrema esquerda, extrema direita e o ponto médio, eu vou obter o que a gente chama de regra de Simpson. Então com isso eu consigo montar uma parábola através dos polinômios de Lagrange. E da mesma forma fica a integral de f1, L1, f2, L2, f3, L3. Os f's passam para fora da integral e a integral A1 fica a integral de L1, A2 a integral de L2 e A3 a integral de L3. Cada uma dessas integrais aqui é simples de calcular. Ela é um pouco trabalhosa porque é uma fórmula como esta aqui, que é a integral de um polinômio de grau 2. Mas manipulando os termos aqui eu acabo chegando em 1/6 de h. Mas a fórmula vai ser sempre a mesma coisa, eu vou chegar sempre no mesmo valor, 1/6 de h. Se eu calcular o A2, é uma fórmula também no polinômio de grau 2, eu chego em 4/6 de h. E A3 vai dar 1/6 de h. Então a regra de Simpson para calcular a integral vai ser 1/6 de f de x1 mais 1/4 de f de x2 mais 1/6 de f de x3 vezes h. Notem que h aqui é definido como a distância entre x1 e x3. Em algumas referências é utilizado h como sendo a distância entre x1 e o ponto médio do intervalo. A gente prefere usar o tamanho do intervalo que vai de a até b. Okay? Se eu calcular o erro para o método de Simpson, aqui as contas também são mais trabalhosas ainda, eu vou chegar que o erro para o método de Simpson é proporcional a h na quinta. Okay? O que eu esperaria aqui é que se o método de trapézio, estou pulando bastante aqui, se o método do trapézio é um método de ordem 3, eu usei 2 pontos e consegui um método de ordem 3 local. Eu pensei, bom, se no outro eu uso 3 pontos, no Simpson eu uso 3 pontos, a gente esperaria que eu teria ordem 4, né? Mas na verdade ele ganha uma ordem a mais e acaba sendo ordem 5, que é esse 5 que aparece aqui, que é esse 5 que aparece aqui no final, ok? Então no próximo vídeo a gente vai ver como é que usa esses três métodos.